Olá, minhas irmãs, meus irmãos de caminhada, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz e Lei Divina Celuz. Eu sou o Padrinho Sérgio, da Casa Espírita Celuz de Umbanda, aqui no Riacho Fundo, Distrito Federal. Hoje, nesse nosso vídeo do Papo Reto, nós vamos falar sobre a eutanásia. Uma médium da nossa casa viu uma notícia aí na internet, no jornal, falando sobre um paciente em um determinado país que estava tentando aí fazer a eutanásia porque não estava aguentando mais os sofrimentos da doença. Pelo que eu entendi, esse paciente nem mesmo era um paciente terminal, então haveria possibilidade de cura, mas ele não queria passar por aquele momento ali. Independente de ser um paciente terminal ou não, ela me pediu, né, explicações sobre isso e eu resolvi pensar, refletir, intuir algumas coisinhas, fazer alguns estudos e então lançar esse vídeo aqui do Papo Reto sobre a eutanásia, porque toca sim, como a gente sempre fala, aí a nossa espiritualidade e também a nossa religiosidade de Umbanda. Então vamos lá. O que a gente sempre quer trazer nesse Papo Reto, mais do que uma conversa breve e rápida, a gente quer trazer também um diálogo mais profundo, com argumentos mais sólidos, com pontos de reflexões bem embasados para a gente poder ampliar a nossa visão sobre cada um dos assuntos que estão surgindo aí diante desses nossos vídeos do Papo Reto. E a eutanásia não seria diferente, a gente realmente precisa lançar um olhar um pouco mais criterioso, um pouco mais consciente, inclusive, não só na parte da religião em si, mas da própria questão da ciência e também da nossa ética. A ética como ser humano, não só a ética espiritual. Mas vamos lá. Para os que acreditam em Deus ou nessa inteligência superior que governa o mundo, e realmente a gente vai estar sempre falando então dentro desse aspecto da questão dos desígnios de Deus. E quem será que conhece esses desígnios de Deus, da divindade de Olodumaré? E quem tem poder de refutar esses desígnios? Então, aí vem aquela pergunta logo em seguida: será permitido ao homem, ao ser humano, destruir uma coisa que ele não pode criar? Ou seja, a vida. Aí eu já deixo aqui também um link aí em cima no nosso card, que a gente falou do sacrifício animal, porque toca muito essa questão também de até quando nós vamos continuar achando que a gente tem um poder de destruir uma coisa que a gente é incapaz de criar, né? Ou seja, a vida de um animal também entra aí. Obviamente hoje nós vamos falar da eutanásia humana, mas lá nós citamos também, nesses vídeos do sacrifício animal, nós falamos sobre as questões da eutanásia veterinária, né, para os animais. E a gente quer trazer a consciência aí dos irmãos, das irmãs que estão assistindo esse nosso vídeo, que realmente a dor da carne, ela não se compara ao sofrimento da nossa alma, ao sofrimento dessa nossa parte mais transcendental, mais eterna, que vem do espírito. E haja vista os maiores problemas sociais da humanidade hoje em dia, e eu acho que todos podem confirmar o que a gente vai falar agora, realmente tange esse aspecto da alma, não propriamente do corpo, ou não somente do corpo. E quando eu estou falando dos problemas, eu estou falando da questão da tristeza, da depressão, da falta do próprio sentido da vida, enfim, tantos outros aspectos que tocam muito mais a nossa alma. Obviamente a gente sabe que nada está segregado, né? A alma, ela trabalha totalmente coesa, coerente e sintonizada com o corpo físico, mas essas angústias da alma, como a gente costuma dizer, do coração, da mente, elas têm sido muito mais motivos aí dos grandes problemas da nossa humanidade, inclusive toca muito esse aspecto da eutanásia, por isso a gente vai falar um pouco. E por quê? Porque, infelizmente, as pessoas ainda buscam muito na matéria a realização do sentido das suas vidas e existência, o que não é possível. Então o que a gente percebe? A alma deixa de ser cuidada, a mente deixa de ser cuidada, o corpo emocional deixa de ser cuidado e aí todo o foco da vida passa a ser o corpo físico. E assim a gente não está cuidando do que a gente deveria cuidar e obviamente as consequências vêm, inclusive dentro desse entendimento aí sobre os processos de eutanásia. Também é importante a gente deixar muito claro já nesse vídeo que, como bons espíritas, né, e como bons umbandistas, nós estamos tratando na nossa compreensão de que a dor, ou seja, a dor da carne, que finda aí com o tempo, quer queira ou que não, que ela é mais breve e também no qual a ciência, na maioria das vezes, ela pode atuar muito proficuamente, essa dor ela nunca vai se comparar ao sofrimento da alma.
sofrimento ali do espírito que praticou uma eutanásia, por exemplo, e que pode perdurar até mesmo por séculos e, se não, milênios. Então a gente vai trazendo alguns pontos aí de argumentação e também de reflexões para a gente poder jogar um pouquinho a luz da nossa consciência em cima de cada fator, como a gente costuma bem dizer. Então vamos lá começar as nossas pontuações aqui sobre a questão da eutanásia. Primeiro que existem pessoas ali que, desenganadas já pelos médicos, restabeleceram sua saúde. Pessoas que estavam às vezes em estado ali vegetativo, estavam num coma profundo, há meses, há anos. Eu conheço uma pessoa, pessoalmente eu conheço uma pessoa que ficou muitos anos em coma e depois que retornou à vida, e de que sempre há dentro desse contexto, então, a possibilidade da cura, da recuperação e, mais do que isso, dela estar cumprindo o que lhe foi designado dentro do seu maior bem possível, não visualizando a matéria, o corpo físico, o plano material, mas a sua alma. O outro ponto que a gente já queria também deixar, obviamente depois a gente vai costurando todos esses pontos, é que nada é por acaso. Cada situação, cada circunstância, ela está atendendo ao maior bem possível ao espírito, àquela alma. Então, como a gente costuma dizer, não cai uma folha se assim Deus não o permitir. Então, o que isso quer dizer? Cada sequela ou não, cada dificuldade ou não, em nível físico, ali de debilidade, às vezes até de dor, no próprio corpo físico, cada circunstância dessa está absolutamente adstrita a um reajuste que é necessário. Então, na verdade, é algum processo de cura se restabelecendo, e a gente está falando de cura de alma, e em nível ali de espírito, de consciência, e por isso o nosso foco ele tem de ser em experienciar da melhor forma possível, ao invés de estancar essa questão da própria vida e do consequente sofrimento. A gente vai começar a entender ao longo desse nosso vídeo que as dores, o sofrimento, a enfermidade, nada mais são do que consequências desse processo de catarse. E aí a gente nota, com os nossos estudos, relendo algumas pesquisas, que o sofrimento da alma, ela tem sua base muito mais ali na dor e até na limitação física, na falta de condições, de cuidar de si mesmo, de depender de alguém, ou estar conectado a aparelho, que pode, de certa forma, em maior ou em menor grau, ser tratado e trabalhado aqui com a nossa ciência, com os nossos aparelhos, inclusive com medicamentos, com drogas. Já do lado de lá, e isso é importante a gente frisar, quando a gente, após aí o processo de eutanásia, o desencarne, do lado de lá não haverá esses recursos, e o recurso mais empregado do lado de lá é o tempo, o que torna esse processo mais insuportável ainda, e nos dá aquela ideia, inclusive, do inferno eterno, né, que a gente às vezes reencarna com essa sensação de inferno. Obviamente que por falta de clareza algumas pessoas começam a entender que o sofrimento do lado de lá, como demorou muito e não havia meios de ser amparado, uma ciência mais ali física, não estava com o corpo físico, a gente vai falar muito dessa questão um pouquinho à frente, então essas pessoas elas reencarnam sem a consciência dos processos de transitoriedade, mas muito consciente da dor sofrida. Então vem a ideia do inferno também. Outra coisa, quando nós olhamos a importância da vida e dos próprios processos kármicos, sejam ruins ou bons, aqui a gente não vai entrar no mérito da questão, aí para a nossa própria tomada de consciência aqui na Terra, então a gente não pode ignorar também de que a finalidade não é a matéria. Então o bem viver baseado no corpo físico, não é isso. Mas a alma é o nosso foco, o espírito deve ser a nossa grande missão. E o bem viver, ele tem que passar antes por essa paz interna, por essa compreensão das leis, pela minha tomada de consciência. Só Deus dá e só Deus tira. Então, mais uma vez, a gente não pode destruir o que nós não sabemos construir, o que nem compreendemos ainda de forma mais profunda. E por isso que cabe aí a cada um de nós utilizar todos os recursos possíveis, materiais, da ciência, das religiões, espirituais, enfim, não importa, para manter a vida, pelo simples fato de que é por meio da vida, por meio dela, inclusive aí assumindo as consequências kármicas, né, sejam boas ou ruins, que nós poderemos algum dia ir ascender aos planos verdadeiramente felizes, a própria lei da evolução. E nós, como bons espíritos e bom bandistas de novo,
a gente já tem acesso ao que essa doutrina tem aí nos demonstrado sobre o maior grau de sofrimento dos que passaram aí pela eutanásia. Se a gente tem consciência de que o sofrimento do lado de lá se torna muito pior do sofrimento que está acontecendo de cá dentro desse processo de reajuste kármico, então nós, como espíritas e umbandistas, nós temos que tomar consciência disso e agir também com coerência, porque a eutanásia, nesse caso, vai realmente levar a pessoa a um processo de sofrimento muito mais doloroso. Então, realmente a gente tem que ver, enxergar, compreender e entender profundamente o corpo não como a finalidade da nossa vida. E por isso também há tanto sofrimento, porque o nosso foco só tem sido o corpo. Então a gente não busca os conhecimentos espirituais mais profundos, os nossos corpos sutis, e quando a doença chega ali no seu estágio terminal ou muito doloroso, a gente não sabe lidar, a gente não consegue realizar um pouco do processo da abnegação, de entendimento, e o pior, a gente não conseguiu, talvez, buscar outros níveis de aprendizado e de reajuste, pelo amor, por exemplo, que não trouxesse tanto sofrimento. Mas enfim, a gente tem que entender esse corpo físico como um instrumento mais perfeito de depuração e reajuste da própria alma. O nosso corpo físico, ele nada mais é do que esse grande dínamo e transmutador, transformador da nossa consciência. Diga-se de passagem, é por isso mesmo que há tantas enfermidades aí no nosso planeta. Porque toda dor e sofrimento, a gente precisa analisar que eles estão diretamente conectados às próprias necessidades de reajuste, aí, sejam emocionais, sejam mentais, de toda a humanidade. Aí a gente está falando de comportamentos, a gente está falando de hábitos, a gente está falando de pensamento, a gente está falando de sentimento, de emoção. E realmente a gente precisa finalizar esse ciclo que a gente está passando e não há outra maneira. Ou será que a gente não acredita verdadeiramente aí na lei, nos karmas, nas reações geradas pelas nossas ações, no próprio governo perfeito de Olodumaré, que ele é soberano, que ele é justo e que ele é divino e que ele só dá a cada um o que é seu de merecimento. Vamos falar agora um pouquinho desse processo aí de como entender o corpo como esse dínamo transmutador. Então é o seguinte, pela densidade ou pela baixa frequência vibratória que a matéria possui, esse corpo físico ele torna-se ali o principal instrumento de depuração e de transformação da alma. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Tudo que está muito denso, muito pesado em nosso corpo emocional, em nosso corpo mental, aí no nosso perispírito, ele precisa descer. Porque essas frequências muito densas, elas pertencem, na verdade, ao mundo da matéria. Pela densidade, pela força da lei, vamos chamar assim de uma gravidade espiritual, essa energia pesada, ela precisa descer para ser exatamente purificada na matéria, porque é o plano onde ela vai encontrar a sua ressonância e onde ela vai ser purificada. E aí está a importância do corpo nesse processo de purificação. Então essa é, assim, de certa forma, a causa das enfermidades. Mas a gente tem que fazer uma observação. A matéria ela faz essa catarse, aí, de certa forma, essa purificação, rapidamente, entre aspas. A questão é que quando estamos desencarnados, a drenagem desses fluidos ali nos charcos pantanosos ali da erraticidade, dos umbrais inferiores, ela é muito mais penosa, ela é muito mais lenta, bem mais lenta, diga-se passagem, e aí novamente a gente traz aquela ideia, né, de quem passou por essas situações em outras vidas, não pela eutanásia, mas pelo sofrimento nos umbrais inferiores, ter esse sentimento de inferno eterno, né, porque a dor ela faz o tempo se dilatar e parece que tudo é eterno ali quando a gente está em sofrimento. E o que é preciso a gente entender? Não é que se alguém praticou a eutanásia, que essa pessoa será castigada. Não tem nada a ver com castigo. A questão, fazendo conexão com esse ponto anterior que a gente falou, é o próprio fluido deletério ali, os miasmas, essa densidade energética que foi vibrada ali, esses registros desarmoniosos que causarão ali o sofrimento na pessoa. Porém, sem o corpo físico, porque, enfim, se a pessoa praticou a eutanásia, ela está desencarnada, não tem como fazer esse processo de purificação, como também ali promover o reajuste consciencial devido em relação àquele ato, aquele pensamento e atitudes que gerou aquele processo de enfermidade. Então o sofrimento de quem passou pela eutanásia, ele é simplesmente uma consequência natural
Assim como no corpo físico a dor é um mero reflexo assim, de uma desorganização em nível orgânico, vamos dizer assim, e não tem como a gente contestar e refutar essa verdade. Isso, obviamente, para quem sofreu eutanásia e não para quem praticou. Depois a gente vai fazer essa distinção. Então, o que a gente precisa avaliar? Se o corpo físico é que faz essa transmutação e eu não tenho mais o corpo físico, essa transmutação ela não vai estar sendo realizada a contento. Obviamente que o próprio umbral ele consegue absorver um pouco desses fluidos deletérios, mas não no nível do corpo físico. E outra coisa, lá nos umbrais inferiores nós não temos acesso à ciência como a gente tem aqui na Terra, com todos os problemas e dificuldades que a gente tem no nosso sistema, né? Mas não vamos entrar nessa questão. A questão é que lá nós não temos um amparo familiar, nós não temos um amparo da ciência, não temos como utilizar algumas drogas, alguns medicamentos que aliviam um pouco a nossa dor, seja física, e a gente, quando desencarna por um período de eutanásia, por um processo de eutanásia, realmente a impressão da dor, a gente está tão conectado à matéria como o foco da existência, que realmente passa a ter uma impressão dessa dor física. Espírito que sofrem dor físicas, entre aspas, porque é uma impressão de dor física, é insuportável, sendo que não tem mais o corpo físico. Mas isso vocês busquem lá. Eu vou ver se eu deixo aqui na descrição e vou colocar um card aqui também desse vídeo, né, falando dessa palestra sobre o Livro dos Espíritos, para ficar mais fácil aí de vocês buscarem esses conhecimentos. Mas voltando ao nosso assunto, a gente precisa lembrar e deixar isso muito claro na nossa mente que sempre existe a lei e uma justiça divina e perfeita que se processa por meio dessa lei. Então, nós estamos nesse planeta exatamente para concluir esses ciclos aí de provas e expiações. Esse é o caminho da verdadeira felicidade, da concretização dos planos de Deus, de Olodumaré, de Olorum para cada um de nós. E aí eu faço uma pergunta. Qual é a coerência da gente passar uma prova, sermos aprovados e podermos continuar, por exemplo, se nós não fizermos essa prova no final das contas? Se não expiarmos o que é necessário para esse restabelecimento da nossa saúde espiritual. E também o próprio reajuste consciencial que é imperioso. De tudo isso advém outros pontos que a gente precisa refletir melhor também. De que não devemos, assim, de modo algum, pensar que a gente está aqui para sofrer, e quando um karma vem, a gente nada deve fazer para atenuar esse karma, por exemplo. Então isso é um erro, porque a gente precisa se utilizar de todos os meios possíveis para atenuar essa dor, esse sofrimento ou esse karma. O sofrer por sofrer, eu acho que nós já estamos cansados de saber que não encontra respaldo em nenhuma lei divina, nem muito menos no amor de Olodumaré e na misericórdia aí de Oxalá para com cada um de nós. Muito menos também a questão de piorar a nossa situação. Então, ou seja, eu estou em enfermidade, eu tenho um problema de saúde, ou então eu estou ali no mau karma, para um reajuste interior, e aí eu vou piorar, né, sobre um pressuposto de que assim a prova terá mais valor, terá mais peso. Novamente, não é o peso do sofrimento que conta, a gente tem que deixar isso muito claro. O que realmente é a sensibilidade para a tomada de consciência que importa em todo esse processo. Então a gente precisa agir realmente com cautela, com coerência, porque ao invés da gente dizer que se eu estou sofrendo, se eu tenho uma doença, é porque tem de ser assim, é porque Olodumaré quis assim, que antes a gente tem realmente dizer o seguinte: quais são os meios possíveis aí de alívio, da cura, que esse mesmo Deus que me deu a vida e que permitiu que esse karma se processasse, também coloca à minha disposição, põe ao meu alcance para que eu utilize da melhor forma possível. Seja a ciência, seja os remédios, as drogas, as cirurgias, os tratamentos espirituais que são efetivos, né? Muitas vezes são eficientes para minorar o grau de sofrimento, de dor, para trazer uma paz de espírito, aquele contexto da abnegação que a gente falou, e também trabalha pontos da fiscalidade, né? Então nós já temos provas contundentes de como muitas pessoas que estavam em muito sofrimento por alguma enfermidade passou por tratamentos espirituais, muitas estavam desenganadas e foram curadas. Outras tantas não foram curadas porque tinham um processo ali da morte, como a expiação, mas elas não sofreram tanta dor física. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui às nossas reflexões. O materialista, que apenas vê o corpo ali e em nenhuma conta ali ele tem a alma ou a própria espiritualidade, que a vida continua, esse materialista, essas pessoas, elas são inaptas a compreender tudo que a gente vem falando. Já nós, aí, espíritas, umbandistas, que já temos condições aí de saber
que se passa no além-túmulo, ou seja, depois desse processo da eutanásia, a gente precisa ser um pouco mais coerente, um pouco mais consciente a respeito dessas próprias leis espirituais que há tantos anos a gente vem estudando, enfim, com tanta obra, com tanto conhecimento que vem sido trazido aí pelos nossos irmãos mais evoluídos, digamos assim, né, os nossos guias de Umbanda, principalmente no que tange essa questão kármica. Então a gente conversa muito, a gente estuda muito, a gente reflete muito sobre as leis kármicas, o processo da ação e reação, que toda causa gera um efeito, que tudo que nós plantamos nós colhemos, que existe uma justiça perfeita que está acontecendo, que uma folha de uma árvore não cai se assim Olo do Maré não permitir. Então a gente tem que começar, se a gente acredita mesmo nessas leis, nessas verdades, então a gente precisa ser mais coerente com as atitudes que a gente vem tomando aqui diante de alguns sofrimentos, algumas dores, algumas enfermidades. E, de fato, quando a gente percebe todo o sofrimento que essa alma ou esse espírito ele vai passar do lado de lá após um processo de eutanásia, geralmente, sem o acesso ao amparo ali da medicina, como a gente já comentou, das drogas, né, que aliviam a dor, na nossa ciência a gente tem essa possibilidade, do lado de lá a gente não tem. Muitas vezes a gente vai precisar passar um tempo muito dilatado nos umbrais inferiores, como eu já citei, mas reafirmando aqui, reforçando, exatamente para drenar minimamente aqueles fluidos mais pesados e nos colocar num contexto mais de recepção, de entendimento e até de entrega, de nos permitir sair do processo de revolta, de contrariedade, do sentimento de injustiça e nos entregar realmente ao que precisa acontecer dentro de um projeto aí kármico. E agora nesse processo da erraticidade, né, após o desencarne aí pela eutanásia. E às vezes, até mesmo, a gente não vai ter aquele primeiro amparo espiritual no momento do desencarne, após uma eutanásia, não porque, na verdade, a gente não está tendo amparo. O amparo a gente tem um tempo inteiro, mas que a gente não tem condição de entender, de compreender, de enxergar. E aquilo que a gente não enxerga, a gente não acredita, a gente não vê e a gente renega. Então, muitos espíritos de luz podem até se colocar ao nosso lado, tentando nos dar um amparo, mas a nossa situação perispiritual, a nossa situação mental, ela não nos permite nem muito menos compreender como recepcionar, nem também nos permitir receber talvez um tratamento. Sem falar também que, de novo, essa pessoa não mais tem o corpo físico, que é esse grande instrumento ali que drena essas imperfeições, entre aspas, que purifica toda essa densidade molécula espiritual, digamos assim. Então, a gente vai concluindo e percebendo que a eutanásia, apesar de aparentar assim, um ato de misericórdia pela pessoa que está em dor, em sofrimento, ou de piedade ou de amor, no fundo, ela vai significar, em alguns contextos aí, até um alívio, mas não para quem passou pela eutanásia, porque nós estamos falando aqui do contexto de sofrimento que ela vai se deparar do lado de lá. Sem o corpo agora, sem o corpo físico para drenar tudo que precisa ser drenado, inclusive para receber aí todos o amparo da ciência, como a gente já também repetiu várias vezes. Mas esse alívio é mais para os familiares ali, às vezes até para os médicos, para os enfermeiros que estão cuidando daquela pessoa, e é um alívio temporário, um alívio incerto, então a gente tem que ter muito cuidado com essa nossa percepção de alívio. Alívio para quem? Quando a gente é materialista e só vê o corpo físico como a única verdade, aí a gente fala numa falsa possibilidade de alívio para a pessoa que está passando pela eutanásia. Mas como nós estamos vendo aqui, isso não é real. É preciso a gente entender que tudo tem um porquê, nada é por acaso, tudo está sob uma lei que é justíssima, que é perfeita, que é amorosa pelos nossos orixás, pelo nosso Pai Maior, que é o Lodumaré. E esses momentos derradeiros ali da vida, ou da morte, de qualquer ser humano, ele representa a experiência vital para aquele espírito, para aquela alma, no que se refere ali àquela grande prova final. Infelizmente, quem não tem essa visão, desse olhar do plano espiritual para a matéria, não consegue compreender, porque realmente a matéria é a finalidade, é a sua única compreensão de possível felicidade. Mas não é o nosso caso, espero que não seja o nosso caso aí, o caso de vocês, irmãos e irmãs. Também, indo um pouquinho mais além, aí, nós espíritas e umbandistas, a gente já tem condições de compreender que o corpo ele é um instrumento fundamental e indispensável à própria evolução. A evolução ela só se processa pela vida
que se dá no corpo físico. E esse é o sentido aí da existência, que também é mais além o meio pelo qual aí o princípio inteligente, desde quando lá atrás existiam os princípios inteligentes, eles se tornam um ser inteligente, como nós somos agora seres inteligentes, e a gente precisa sair desse campo de instinto exatamente para a nossa humanidade e bem acolá para a nossa divinização, mas no futuro, um futuro longínquo ainda. Mas a gente precisa entender essa escala da evolução e que ela não se dá senão por meio da experiência no corpo físico. E que tudo que a gente passa no corpo físico nada mais é do que a lei se processando. Os reajustes eles precisam ser feitos para o nosso bem maior. Então, novamente, quando o materialista põe o foco na vida boa apenas na matéria, ele esquece do porquê nós estamos na matéria. Ele esquece da precariedade do mundo material. Ele esquece de que a matéria nada mais é uma polaridade para que a gente nos aperceba da nossa espiritualidade, que aí a gente entra no campo da eternidade, que todo o sofrimento aqui ele é passageiro, mas o sofrimento do lado de lá ele é um pouco mais dilatado, como a gente vem falando, delongado, exatamente porque a gente não está utilizando os instrumentos que a gente tinha no processo de eutanásia, né, pós-eutanásia e pós-mortes, que a gente poderia ter se a gente continuasse vivo no corpo. Por mais que doa, por mais que sofra. Mas sofrer com os instrumentos de alívio e dentro de um processo que é transitório, que vai passar, é muito mais fácil ou simples ou menos difícil, prefiro dizer menos difícil, do que eu lidar com tudo isso sozinho, sem os meus familiares, sem uma equipe médica me cuidando, sem os medicamentos que poderiam me aliviar, inclusive sem o amparo também, muitas vezes, da minha religião, da minha espiritualidade. Muitas vezes essas dores e sofrimento vêm para despertar a pessoa para essa questão espiritual. Então a gente precisa ir harmonizando todos esses contextos, pacificando todas essas verdades dentro de nós e sendo coerentes quando a gente tomar uma decisão. Retomando aí essa questão da lei kármica versus a justiça divina versus aí o reajuste consciencial, eu gostaria de fazer uma pergunta aí para o meu irmão e para minha irmã. Por que você acha que um ser humano está passando por determinada situação de extremo sofrimento? Porque quando a gente pensa em realizar a eutanásia, a gente tem que parar para analisar aquele ser, aquela situação, aquelas circunstâncias e a própria lei, essa justiça divina, esse reajuste consciencial se realizando. Então, eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, você já parou para pensar antes o porquê que essa pessoa está passando por tudo isso? Tem um porquê, tem um para quê e sempre visando o bem maior e espiritual dessa pessoa.